Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Giuliano e antes de tudo, curtam o nosso vídeo, não esqueçam de compartilhar também com a moçada. Pessoal, hoje nós vamos para uma aula de um conteúdo que despenca no Enem, moçada. Nós vamos para uma aula sobre o processo fotossintético. É uma aula diferente, onde eu vou pontuar apenas os principais tópicos e a partir daí, galerinha, a gente vai responder, a gente vai tentar responder alguns exercícios que caíram nas provas dos principais Enem e vestibular que passaram, beleza, moçadinha? Então, para começar a nossa aula de hoje, tá aí, processo fotossintético, a fotossíntese com o tio Gil. Bora para a aula, moçada? Então vamos lá, hein? Galera, para a gente poder entender, eu coloquei aqui do lado 4 perguntinhas. Essas 4 perguntinhas são fundamentais para que a gente possa entrar no conteúdo. A primeira é: o que é o processo de fotossíntese, professor? Galera, presta atenção. Eu tenho certeza que todo mundo que está aí em casa assistindo essa aula já ouviu falar do processo fotossintético. No entanto, muita gente esquece e muita gente não sabe como funciona. Então vamos lá. Professor, o que é o processo fotossintético? Gente, o processo fotossintético acontece nas plantas, nas algas e em algumas bactérias. O processo fotossintético, pessoal, é a capacidade que esses indivíduos têm de pegar matéria inorgânica, principalmente o CO2, incorporar usando a luz do sol e transformar em matéria orgânica, geralmente açúcares e carboidratos, que vão ser utilizados no processo de alimentação. Professor, alimentação de quem? Alimentação da própria planta e das cadeias alimentares que vêm ao longo do processo. Por exemplo, eu e aquele cara ali, o Maurílio, precisamos alimentar, correto? Todo o nosso alimento vem do processo fotossintético. Mas professor, eu adoro carne. Não tem problema. A carne vem de animais que se alimentam de plantas. Então a fotossíntese é muito importante. Sem contar que um dos produtos liberados nesse processo fotossintético é o gás oxigênio. E o oxigênio, galera? O oxigênio é importante? É claro que o oxigênio é importante, moçada. É o gás que nós precisamos para respirar. Então esse é o princípio de o que é, jogando por cima, a fotossíntese. E para a gente entrar nessa aula, para a gente responder essas questões, é fundamental que vocês saibam o que é a fotossíntese. Outra pergunta: qual a utilidade desse processo para a manutenção dos seres vivos no planeta Terra? O tio já falou, esse processo é fundamental. Esse processo é importante demais. Primeiro porque é um processo que retira o gás carbônico, o excesso de gás carbônico, que é causador até do efeito estufa da atmosfera, porque as plantas pegam esse gás inorgânico e transformam em matéria orgânica. Segundo tópico, e não menos importante que o tio falou, cadeia alimentar. Transformar gás carbônico em glicose, moçada, tá doido? Isso é ótimo, não é verdade? Em carboidratos, em alimento, isso é fundamental. Beleza, seus creusos? Então vamos para o próximo. Onde ocorre a fotossíntese nas plantas? Quem sabe? Vamos lá, estou esperando a resposta. Quem sabe? Pessoal, a fotossíntese acontece prioritariamente nas folhas. Mas professor, só acontece nas folhas? Não, acontece também em todas as outras partes verdes da planta. Pode acontecer no caule das plantas novinhas, correto? Pode acontecer até nas raízes de algumas plantas que estão ali bem novinhas ainda. Então toda a parte verde acontece a fotossíntese. E outra,
Para que serve a clorofila, professor? Porque sempre que eu escuto falar de fotossíntese, eu ouço falar da clorofila. Vamos lá. Pessoal, lembra quando vocês estudaram as organelas citoplasmáticas lá no primeiro ano? Lembra? Certeza que lembra, porque vocês são bons. Olha só, quando vocês estudaram as organelas citoplasmáticas, vocês estudaram uma organela chamada cloroplasto. O cloroplasto é a principal organela responsável pelo processo de fotossíntese. O cloroplasto é uma organela típica das plantas, das algas e de algumas bactérias. Esse cloroplasto armazena uma substância em seu interior chamada clorofila. Certo? Inclusive quando eu fazia faculdade de biologia, né, a gente era apelidado dos clorofila boys, né? Era um povo bonito, mas era muito bonito, tinha cabelo. Então olha só, moçada, o cloroplasto é uma organela. Dentro do cloroplasto tem a clorofila. A clorofila, ela serve para quê? Para que serve a clorofila, moçada? A clorofila, pessoal, ela capta a luz. Vamos pensar num processo fotossintético da seguinte forma: está lá o sol de boa, super carregado, cheio de energia e muita energia. A luz do sol vem e tum, bate na planta. Quando a luz do sol bate na planta, moçadinha, quando a luz do sol bate ali na planta, ela excita os elétrons. Os elétrons ficam excitados, mas é um excitado no bom sentido, né, pessoal? Quer dizer que eles se movimentam muito. Os elétrons ali, dentro de um complexo chamado complexo antena, lá dentro do cloroplasto, lá em meio à clorofila, vão ficar excitados, certo? E o que acontece com um elétron excitado? Eu estou do lado de um professor de química, ele não vai na cola. Um elétron excitado, ele libera energia, não é isso? Ele vai liberando energia. Então, essa clorofila, ela serve para quê? Toda vez que ela entra em contato com uma faixa, certo, de energia solar, geralmente ali uma faixa limitada, que eu não vou entrar específica aqui agora de qual é, mas ela excita os elétrons, certo? Ela excita. Então, imagina só, se eu vou fazer alguma transformação, como eu disse que é o processo fotossintético, se eu vou transformar matéria inorgânica em matéria orgânica, eu lanço uma pergunta para vocês que são excelentes em química: tem como eu fazer uma transformação sem gastar energia? Não. Então a energia desse processo vem de onde? Vem do Senhor Sol. Mas quem capta essa energia? A clorofila, certo? A energia solar bate na clorofila e ela excita. E com essa excitação gera energia para fazer essa transformação da palavra foto, que quer dizer luz, e da palavra síntese, que quer dizer construção. Então eu estou construindo alguma coisa através da luz. De onde vem essa energia? Do Senhor Sol. Vem do Sol. De onde vem a energia? Do Sol. Como essa energia é captada? Pelo cloroplasto. Através de quem? Da clorofila. É isso aí, esse povo está sabendo, tá vendo? A equipe está até participando da aula junto contigo. Vamos lá, Maurício? Então, olha aqui um cloroplasto como ele é. Um cloroplasto é lindo, ele parece comigo, ele é um espetáculo, olha só, lisinho, com minha careca. Vamos lá então, o cloroplasto, ele é uma organela celular que fica dentro das células de quem? Plantas, algas e algumas bactérias, beleza? O cloroplasto, anatomicamente, a estrutura dele é mais ou menos essa. Olha só. Vocês estão vendo que está parecendo que tem um monte de moedinha empilhada aqui, uma em cima da outra? Esse empilhamento de moedas é chamado de grano, beleza? Cada moedinha dessa aqui, do grano, é chamada de tilacoide. Anota essa palavra, já anotou? Escreveu aí no cantinho? Vai passar embaixo aqui agora, tilacoides. Esse tilacoide, ele tem uma membrana que reveste,
certo? Que a gente chama popularmente de membrana do tilacoide, certo? Simples, né? Então tem o tilacoide e tem essa membrana do tilacoide. Toda essa parte aqui, ó, que está no verde mais claro, ela é chamada de estroma. O estroma, pessoal, é um líquido muito parecido com o citossol. Tem proteína, tem enzima, e o estroma ele vai ter um papel muito importante na fotossíntese que o tio vai falar mais adiante. Então todo esse líquido que preenche tudo aqui é o estroma. Professor, e dentro do tilacoide nós temos o quê? Dentro do tilacoide nós também temos um líquido chamado de lúmen. O lúmen é um líquido que fica no interior do tilacoide, correto, pessoal? É um líquido muito importante que o tio também vai falar mais adiante um pouquinho sobre esse líquido e qual a sua importância. A gente vê que também dentro do cloroplasto tem alguns ribossomos. É, professor? Sim, o cloroplasto também tem alguns ribossomos que são responsáveis pela síntese de proteína, beleza? E o cloroplasto, professor, meu Deus, professor, tem um DNA dentro do cloroplasto, para que isso? Tem sim. O DNA o cloroplasto, juntamente com a mitocôndria, são organelas que a gente costuma dizer que são organelas independentes, beleza? Elas têm um DNA próprio, elas têm um RNA próprio, e essas organelas, pessoal, são organelas que dão muita independência, certo? Que tem muita independência no interior da célula, tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria, certo? Inclusive nas aulas de mitocôndria eu vou começar a fazer umas perguntinhas bacanas aí sobre herança, sobre DNA mitocondrial, muito bacana, mas não vai encaixar aqui agora não. E aí a gente encontra também lipídios, né? Algumas moléculas de gordura no interior dessa célula. Vamos lá? Então vamos para o próximo slide. Então, pessoal, vamos para a primeira questão a respeito do conteúdo que o tio acabou de explicar. Vamos lá. Pessoal, ó, essa questão, ela já caiu em alguns vestibulares e também já caiu no Enem. Na minha concepção, ela é uma questão muito fácil, mas vamos lá, beleza? A propriedade de captar vida na luz, presta atenção no que o tio falou, ó, propriedade de captar vida na luz que as plantas apresentam se deve à capacidade de utilizar energia luminosa para produzir alimento. Então as plantas captam energia na luz, pegam essa energia luminosa do sol e produz alimento. A organela, qual é a organela? Vamos lá, pense. Qual é a organela? Onde ocorre esse processo? Qual é o processo? Contém um pigmento. Qual o pigmento? Capaz de captar energia luminosa, que é posteriormente transformada em energia química. As indicações 1, 2 e 3 referem respectivamente a... Pensa contigo. Vem pensar. A organela que ocorre o processo. Qual que é aquela organela que eu coloquei uma foto grande dela aqui? Vocês lembram? Uma verdinha que eu falei que era bonita? Ela era a mitocôndria? Não, ela não era. Então, logo de cara, a gente descarta a letra A e descarta a letra D. A mitocôndria, eu disse que a gente vai falar mais sobre ela, mas agora não. Então, não é a mitocôndria. Contém um pigmento. Que pigmento é esse? Certo? Qual pigmento é esse? Oh, desculpa. Processo. Qual processo é esse? Qual é o nome desse processo que eu estou dando aula aqui? Vocês sabem qual é? Eu acho que é fotossíntese, não é isso? O processo que a gente está falando é fotossíntese. Capaz de captar energia luminosa. Qual é o pigmento que capta a energia luminosa? O que vocês acham? Vamos lá, pessoal. Gente, presta atenção. A organela, cloroplasto. Quais opções eu tenho no cloroplasto? B, C e E. Então pode ser a letra B, C ou E. Onde ocorre o processo? Qual o processo, pessoal? Fotossíntese. Então a gente descarta a letra C, que está falando do processo da respiração. Sobrou a B e a E. Contém um pigmento chamado de clorofila.
não é citocromo. Então a resposta é letra E. A organela cloroplasto, onde ocorre o processo fotossíntese, tem um pigmento, a clorofila, capaz de captar a energia. Vamos passar para ver se é mesmo? Isso, resposta letra E. Cloroplasto, fotossíntese e clorofila. Anotem aí. Essa questão é a típica questão que vocês não podem errar no vestibular. Vocês não podem errar no Enem. Beleza, moçada? Próximo. Olha aqui, pessoal. Muita gente pergunta assim, professor, tudo bem. Você disse que a fotossíntese acontece lá no interior do cloroplasto. Mas onde no interior do cloroplasto, professor? Gente, isso é uma pergunta que, despenca no Enem. Despenca em processo seletivo. Beleza, moçada? Onde acontece a fotossíntese? Essa primeira fase, onde o processo inicia, professor, onde o sol bate e essa energia é gerada. Duas questões importantíssimas. Primeiro, pessoal, acontece na membrana do tilacoide, beleza? Na membrana dos tilacoides. Lembra que o tio falou de umas moedinhas que ficam uma em cima da outra, formando uma pecinha maior chamada grânulo? Lembra que eu disse que cada moedinha dessa é um tilacoide? A membrana que reveste este tilacoide é onde tudo começa, pessoal. É onde tudo começa, certo? Então, pessoal, nessa membrana existem complexos. Na verdade, são 4 complexos que é importante saber. Mas, professor, eu preciso de saber o nome? Olha, gente, só para ser aprovado no Enem e no vestibular, não precisa de saber o nome com muita exatidão, não, beleza? Mas precisa de conhecer e interpretar o processo. Olha só, imagina então que isso aqui é a membrana desse tilacoide, beleza? Olha só, a membrana desse tilacoide. Notem que nós temos 2, 3, 4 sisteminhas dentro dessa membrana. Nós temos 4 sistemas dentro da membrana. O primeiro sistema é chamado de foto. Por que foto? Será por que foto? Será que você precisa de luz? O que vocês acham? Ao que tudo indica, sim, o Ti já falou. Fotossistema 2. O segundo é chamado de citocromo B6F, mas não só citocromo. Nesse caso específico do ensino médio, só citocromo está ótimo. O segundo é o fotossistema 1. Será que continua precisando de luz? O que vocês acham? Precisa, né? Porque você chama foto. E o terceiro é o ATP sintaxe, que quer dizer síntese e produção. ATP, produção de ATP. Beleza, pessoal? Professor, em que consiste esse sistema? Esse sistema ele é chamado de fase, é onde acontece o que nós chamamos de fase clara da fotossíntese, ou fase fotoquímica, quer dizer que é a fase que depende muito da luz. Prova disso é que eu falei que quase tudo aqui chama luz, começa com fotossistema 2, né? E por aí vai. Então esse primeiro passo aqui, essa primeira jornada, digamos assim, de produção de matéria orgânica começa nesse processo chamado de fase fotoquímica ou fase clara. Vamos entender o seguinte: a energia do Sol, ela chega aqui nesse fotossistema 2. A energia do Sol chegou no fotossistema 2. Quando ela chega no fotossistema 2, lembra que o Tio falou? O que acontece? Vamos lá? Ela faz o quê? Não estou ouvindo. Ela vai excitar o complexo, que a gente chama de complexo antena, beleza? Vai ficar tudo excitado. As clorofilas ali, os pigmentos vão começar a ficar excitados e vão liberar esses elétrons. Vai haver uma grande liberação de elétrons, né? Porque da energia luminosa, da energia do Sol, não é verdade? E aí, esses elétrons, eles vão percorrer por todo esse complexo aqui. Vamos pensar no seguinte, gente,
Vocês já aprenderam, quando estudaram lá teias e cadeias alimentares, que a energia está sempre em queda, não é verdade? A gente até fez uma paródia da música da Rihanna, não é? Que a energia está sempre em queda, 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 queda. Pois é, a energia do Sol tem muita energia, tem uma quantidade gigantesca de energia. E essa energia solar, essa energia que vem do Sol, ela entra dentro desse sistema, certo? E vai ser transformada em energia química. A energia química tem sua relevância e sua importância, mas a tendência é que esse teor energético, se comparado com o Sol, diminua dentro do processo, beleza? Então vamos entender o que acontece aqui. Resumindo, o Sol é incidido aqui nesse processo, os elétrons são excitados, essa excitação de elétrons vai passando, sai do fotossistema 2, entra no citocromo, passa pelo fotossistema 1 e vai para o ATP sintaxe. Lá no ATP sintaxe acontece um processo chamado de fosforilação, onde essa energia vai pegar uma molécula de fósforo que estava dentro do sistema e vai juntar a um complexo chamado de AD e vai formar um processo chamado de ATP, que é o adenosina trifosfato, que é como se fosse uma bateria. Imagina um carro não tem uma bateria? Quando a bateria está carregada, ela, nesse processo, se a gente fosse fazer uma analogia, a gente chamaria essa bateria de ATP, adenosina trifosfato. À medida que ele vai perdendo fosfato, ele pode formar uma adenosina difosfato e pode formar uma adenosina monofosfato. Então esse elétron que está aqui, que saiu dessa excitação, ele tem como principal função produzir essas moléculas de ATP. Ou seja, a energia dele vai pegar um fósforo que está aqui disponível no sistema e vai levar esse fósforo para essa bateria descarregada, que é um ADP, e vai transformar o ADP em ATP. Por isso essa energia é importante. Então aqui nós vamos ter, certo? Esse elétron, no caso que saiu, percorreu por esse sistema, formou essa molécula de ATP. Por isso que esse último complexo é chamado de quê? ATP sintase. Quer dizer que ele está produzindo ATP. Mas ele só produz ATP? Não. Ele produz também uma molécula chamada de NADPH, que é outro tipo de bateria também, que vai ser fundamental no processo que a gente vai conhecer mais adiante, que é a fase química ou fase escura da fotossíntese. Então esse elétron que percorre todo esse processo aqui, ele tem duas funções. Quais são essas funções? Produzir ATP, carregar essas baterias para elas ficarem fortes, cheias de energia, e também produzir NADPH, ou seja, recarregar as duas baterias. Então essas duas baterias precisam ser recarregadas e vão ser recarregadas com esses elétrons. Aí muita gente vai fazer a seguinte pergunta: tio, mas esses elétrons que estão sendo excitados aqui vão acabar rapidinho, e vão. E de onde, tio, a gente vai conseguir produzir mais energia, tio? De onde vai vir? De um processo chamado de, a palavra, fotólise, anotando aqui, da água. Foto, luz, lise, quebra. Síntese e construção, lise, quebra. Fotólise da molécula de água. Por isso que a gente está falando que a fotossíntese é produzir energia a partir de matéria inorgânica. Olha só de novo a água entrando no circuito, né? A gente já falou que precisava da luz, mostramos o papel da luz, e agora vamos mostrar o papel da luz com a água. No processo chamado de fotólise da água, certo? A luz solar vai entrar e vai quebrar essa molécula de água.
Quando quebra a molécula de água, nós vamos liberar uma grande quantidade de energia e de elétrons também. Quebrando a molécula da água, certo? Eu vou ter alimentação eletrônica para esse processo chamado para esse complexo do fotossistema 2. Porque a gente viu que a energia do Sol bate no fotossistema 2 e ele excita e libera seus elétrons. Mas seus elétrons vão acabar rapidinho. Então nós vamos precisar de outra fonte eletrônica. E essa outra fonte de elétrons e de prótons e de energia é a senhora água, por um processo chamado de fotólise. Agora imagina a fotólise. Todo mundo conhece a água, H2O, não é isso, garotada? Isso. Se eu quebro a molécula da água e eu preciso da energia que está no hidrogênio, o hidrogênio fica no sistema. O hidrogênio vai ficar no sistema. E a hora que o hidrogênio ficar no sistema, ele entra por aqui doando seus elétrons até construir a molécula de ATP e até construir a molécula de NADPH. No entanto, vai sobrar o oxigênio. Professor, estou entendendo. Então quer dizer, professor, que esse oxigênio respirável que nós precisamos vem da fotólise da água? Sim, o oxigênio respirável e que nós precisamos vem da fotólise da água. Vem da fotólise da água. Então, cada vez que eu quebro água, eu alimento o sistema eletronicamente falando de energia e jogo oxigênio para fora, porque o oxigênio, pelo menos por aqui, não interessa em nada para a planta. E quem precisa do oxigênio? Joga no bicho. Eu preciso, você precisa, os animais precisam, o planeta todo precisa do oxigênio. Então, moçadinha bonita dos dentes abertos, o que vai acontecer? Presta atenção contigo. A fotólise da água vai liberar e vai disponibilizar energia para a produção e também vai liberar uma grande quantidade de oxigênio que vai ser jogado fora, que vai sair pelos estômatos celulares e que vai ser fundamental para o nosso processo. Vocês entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido. Então vamos lá, vou resumir isso aqui. Resumão, porque é só para o ensino médio, então é um resumão ligeiro. O que vai acontecer? Quais são os processos mais importantes? Excitação do complexo, liberando energia para a produção de ATP e NADPH, que são as baterias. Beleza? Beleza. Acabou os elétrons, a gente vai começar a quebrar água. Nós vamos começar a quebrar água, porque a água a planta tem em alta disponibilidade, por isso que não pode faltar água, né, pessoal, dentro de um sistema desse. Apesar de a quantidade de água que a planta usa para gerar essa energia é insignificante, mesmo você colocando ou não água na planta, ela vai gastar a água que tem e vai fazer isso aqui, porque a quantidade de água é irrelevante, é insignificante, não é quantificável para realizar esse processo. Então, ela vai quebrar a molécula de água, vai disponibilizar o hidrogênio para continuar alimentando o ATP sintaxe e vai continuar, certo? Liberando o oxigênio, que aqui nesse caso específico não precisa do oxigênio. É válido lembrar, e é fundamental, já vi isso cair no Enem, que quando a energia está passando do fotossistema 2 para o citocromo, existe uma enzima aqui chamada de plastoquinona, que acaba jogando mais hidrogênios dentro do sistema, como se fosse uma alavanca. Imagina a catapulta, né, que a gente fala. Quando você lança a energia de um sistema para o outro, acaba entrando, dando espaço para entrar um hidrogênio no sistema, que vai fazer com que o sistema fique mais energético ainda. Aí os alunos que gostam muito de química vão falar: professor, o interior da célula vai ficar ácido, está entrando hidrogênio demais, é hidrogênio da quebra da água, é hidrogênio que vem de fora, sim, vai ficar ácido.
Beleza, seus queridos? Vamos lá então, vamos ver se vocês aprenderam mesmo ou é só prosa. Pode passar, irmão. Então vamos para uma questãozinha que o tio vai ajudar vocês agora. Durante o processo de fotossíntese, a ação da luz sobre a clorofila libera elétrons. Libera. O tio falou que libera, não libera? Mas nem é o tio que falou, não. O tio leu em algum lugar por aí que libera. Que são capturados por uma cadeia transportadora. Lembra da cadeia transportadora? Libera elétrons e aquela cadeia vai transportando elétrons. Durante esse processo, o que ocorre? Tio, ficou fácil demais. Ficou, ué. Eu não estou te falando que o trem é fácil. O que acontece, pessoal? Formação de quantidades elevadas do aceptor NADP a partir da captura de elétrons e prótons. E aí? Transferência dos elétrons entre moléculas organizadas em ordem decrescente de energia. Fotólise de moléculas de gás carbônico. Eu acho que essa aqui pegou muito pesado, né? Acho que está muito errado. Está quebrando gás carbônico? Não, quebra água, né? Mas vamos continuar lendo. Quebra da molécula da água a partir da conversão de ATP em ADP? Não. Quem quebra a água é a luz, fotólise. Não é a partir da conversão do ATP em ADP. Sem contar que eu não quero converter ATP em ADP. Eu quero fazer o inverso. Eu quero fosforizar o ADP. Lembra que eu falei que esse elétron é muito importante para colocar fósforo na molécula? Então não, né? Então vamos descartar essas duas, porque estão feias, então brega, né? Então vamos lá, Ju. Formação de quantidades elevadas do aceptor NADP? Não, eu quero formar, é o NADPH, pô. Eu quero pegar um nitrogênio e pôr nele. Não é verdade? Porque ele vai ser a bateria, ele vai ser a energia. Vamos descartar. O que sobrou? E o que o tio disse? Lembra que eu falei que a energia está sempre em? Por mais que você esteja gerando energia, pessoal, você está gastando energia para gerar. Você está tirando energia de algum lugar. A gente tem que lembrar que do ponto de vista físico e do ponto de vista químico, a energia, o conceito de energia vem da palavra transformação. E ele sempre é um conceito reduxtase, ou seja, né, redutor. Beleza? Então vamos entender. Redutor não do ponto de vista que eu estou colocando, entendeu? Até porque eu colocando elétron também reduz, mas do ponto de vista que a energia está diminuindo em escala. Então vamos lá. Transferência dos elétrons entre moléculas organizadas em ordem decrescente de energia. É isso mesmo, aperta o enter aí para a gente ver se é isso mesmo. Certo? Porque o elétron está indo e ele está reduzindo. Certo? Em ordem decrescente de energia. Estão entendendo, moçadinha? Estão belezinha? Então o tio vai tomar uma água e já a gente volta. Beleza, moçada?